Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui para vocês o pós-jogo de Internacional 2, Fluminense 0 pelo Brasileirão. Antes disso, eu só gostaria de falar um pouquinho de Botafogo 2, Internacional 2, na última rodada, que eu acabei não conseguindo gravar o vídeo, mas foi um jogo em que, apesar das falhas de zaga, de defesa ali, o Inter conseguiu jogar bem. O jogo foi lá em Brasília contra o Botafogo, né? O Inter esteve perdendo duas vezes e nas duas vezes buscou empate. O Bernabéi realmente vem jogando muito bem, acertou um belo chute, a bola desviou, mas não tira o mérito dele ter arriscado, né? Então, assim, um baita resultado lá, fora de casa. E o que preocupava mesmo a torcida do Inter era quando jogava em casa. Porque em casa o Inter pecava muito. Ainda peca muito, né? Mas, como vocês viram, vencemos o Fluminense por 2-0 nessa rodada. Vamos falar de um primeiro tempo muito ruim tecnicamente, das duas equipes. Jogo muito fraco de ver. Mas que um segundo tempo o Inter entrou mais organizado, entrou tentando, arriscando mais, né? E apesar disso, o Inter fez 1-0 no primeiro tempo, apesar de ter sido um jogo tecnicamente mais fraco. O Bernabéi, ele, que eu já vinha elogiando faz tempo, quando ele joga no ataque, ele fez o gol do empate contra o Botafogo, e agora ele fez o 1-0 contra o Fluminense. Uma bela jogada, assim, um chute cruzado, não deu pro goleiro. O Bernabéi, cara, tá perfeito, assim, é o sexto gol dele na temporada, e esse é o Bernabéu que a gente quer. Deixa no ataque, não bota na defesa. É que agora o Bernabéu tem o mesmo número de gols do Rafael Borré, né? No ataque ali. Então realmente tá difícil a situação do Borré. Aí no segundo tempo, foi um segundo tempo melhor para as duas equipes. O Inter fez 2-0 no início do segundo tempo com o Alejandro, né? Para dar um pouco mais de tranquilidade. E o Fluminense foi para cima. Eu sempre critico o Rocher e principalmente o Antony, né? Que os nossos goleiros realmente vacilam muito, a verdade é essa. E hoje vamos elogiar. O Antony salvou o Inter em pelo menos duas chances claríssimas de gol do Fluminense. O Antony salvou. Uma que o cara saiu cara a cara assim, não tinha muito o que fazer. Ele esticou o braço e defendeu. E depois, no lance seguinte, ele foi lá e defendeu de novo. Uma bela defesa. Então, assim, quando é para criticar, vamos criticar. E quando é para elogiar, vamos elogiar. Salvou o Inter nesses dois lances, que acabou ajudando muito para garantir o resultado. 2-0 pro Inter. Finalmente ganhamos em casa. E finalmente ganhamos do Fluminense, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Pô, ano passado apanhou que não dava para ver pro Fluminense. Agora, finalmente venceram 2-0. Importantíssima vitória, né, para subir um pouco na tabela, 12º lugar, sair do Z4, que nós começamos a rodada fora, mas ontem o Inter acabou entrando no Z4 e hoje saiu de volta. Então, uma baita vitória do Inter, que o Inter, assim, não dá para entender muito bem o que se passa com eles, porque eles pegaram o lanterna em casa, que era o Mirassol, e perderam, num jogo que eu tava lá vendo. E aí pega um Fluminense, que tudo bem, tá mal na Libertadores, mas é o segundo colocado do Brasileirão, o Inter ganha, jogou bem. Mas, enfim, também, alguma hora o Inter tem que ganhar, né? É impossível perder todas dentro de casa, né? Então, grande resultado, 2-0, importantíssimo não levar gol, passar em branco, muito por causa do Antony, que hoje salvou, né? Para dar um pouco mais de tranquilidade, né? Porque, cara, o Brasileirão inteiro, o Inter tá na parte de baixo, né? Terminou o ano passado na parte de baixo e esse ano começou na parte de baixo. Então a gente quer dar uma respirada, 12º ainda não é o que a gente quer, pelo menos um oitavo lugar ali para dar um pouco mais de tranquilidade. Aí depois o que vier é lucro, né? Mas tem que sair da parte de baixo da tabela. Importantíssima vitória em casa, que o Inter não vinha jogando bem. Agora tem o jogo contra o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha. É um jogo que o Inter vai botar os reservas, provavelmente, né? E, enfim, é um jogo mais para testar o time, né? Vamos falar a verdade. Porque o Inter não tem competições para jogar, né? Internacionais, no caso. Tem a Copa do Brasil, ainda o segundo jogo. Mas nas semanas que tem Sul-Americana e Libertadores, o Inter acaba não jogando. Então, nessa semana vai ter Libertadores e Sul-Americana, eles encaixaram a Recopa Gaúcha, né? Então o Inter vai jogar, vamos ver o que vai acontecer.
Então, importantíssima vitória, para dar um pouco mais de tranquilidade. Não está tudo certo ainda, o time precisa melhorar muito, muitos ajustes, mas estamos no caminho certo. O time tá indo assim aos trancos e barrancos, um time muito limitado, né? E mantiveram o treinador, né? Que eu achei que ele ia ser demitido há um tempo atrás. E o resultado tá vindo. Finalmente o Inter tá com o saldo zerado, né? Ficou negativo o campeonato inteiro, agora tá zerado, né? Fez o mesmo número de gols e o mesmo número de gol que tomou. Então, pelo menos não tá mais negativo. Vamos ver como é que vai ser nas próximas rodadas. E só uma informação para encerrar o vídeo. Eu estou fazendo o álbum da Copa esse ano. Então, se alguém que estiver vendo o vídeo aí tiver figurinha para trocar, eu estou à disposição para trocar. Eu tenho algumas repetidas, né? Então, vamos se ajudar. Importantíssima vitória do Inter, né? Agora vai chegar dia 31 de maio, vai terminar, né, os jogos, né, para poder ter a Copa do Mundo. E vamos ver se conseguimos uma posição um pouco mais tranquila, né? Porque eu lembro que ano passado parou para Copa do Mundo de Clubes e nós estávamos na zona do rebaixamento, né? E o Inter acabou brigando até o final contra o rebaixamento. Então tem que terminar essa paralisação o mais para cima possível para dar um pouco mais de tranquilidade. Beleza? Valeu, pessoal.